Oi, gente! Vamos a mais uma edição do Fala ao Vivo. Beijo no seu coração. Quarta-feira, dia 21. O tempinho tá assim, mas vai melhorar. E a gente precisa aceitar, né? Algumas coisas a gente tem que aceitar. O período de chuva, dezembro, já tá chegando o Natal, né? De repente você acordou naqueles dias, mas, né? Canta para subir, se não acordou bem, né? Porque tem ainda o dia todo para você vivenciar. Então vivencie com alegria. Inclusive eu estava curtindo uma música do Jota Quest, eu adoro o Jota Quest, né? Pra gente que é de rádio a vida toda, você tem um arquivo musical muito grande dentro da cabeça. E aí estava tocando a música que diz assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Olha só que legal, né? Pra te animar, tá bom? Fica animado, fica assim não, deixa... Que isso, não liga? Você tá ligando porque os outros estão falando? Então, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, se tem alguém do seu lado aí, já dá uma abraçada forte e levanta o astral, bola para frente, chegando ano novo, né? Vamos renovar as nossas energias. Tô muito faladeira, com muito papo aqui. Você tá afim de saber qual é dessa edição? E nesta quarta-feira, Firmina Labre chegando, gente, com uma matéria muito legal. A Firmina Labre, que você tem acompanhado as edições aqui com a gente, nessa parceria, do Espaço AI1. E hoje quem vai estar com a gente é a Ana Carolina. A Ana Carolina, ela tem formação acadêmica em música e é especialista em educação musical na primeira infância. Então, atenção papai e mamãe, ouve só o que a Ana Carolina tem para falar a respeito disso na vida de uma criança. Namaskar para todos, que tenham um bom dia. Leila novamente aqui no Espaço AI1, trazendo as novidades, os eventos que aqui acontecem e o nosso dia a dia. Dentro do nosso dia a dia, nós temos uma atividade aqui muito importante, que é a música. Porque AI1 também é cultura. E dentro do evento cultural, dentro do trabalho de autoconhecimento, nada melhor do que música. Música para adultos, música para criança e até para bebês. Mas para isso nós temos uma pessoa especialista, uma estudiosa em música que pratica por muitos anos, que é a Ana Carolina. Bom dia, como já foi apresentado, meu nome é Ana Carolina. Tenho uma formação acadêmica em música e me especializei em música e educação musical na primeira infância. O que é educação musical na primeira infância? Foge um pouco o padrão do que a gente está acostumado com aula de música, com aula tradicional de música, onde a criança chega lá alfabetizada, pega um instrumento e vai estudar o instrumento. Na verdade, o trabalho que eu realizo aqui não é estudar uma música no instrumento, é desenvolver a música na criança. E nada melhor do que essa primeira fase, que é a primeira infância, que vai de 6 meses a 7 anos, havendo necessidade até os 9, para desenvolver essa linguagem musical na criança. Bem, como é que acontece esse trabalho de educação musical com crianças, com bebês? A gente fica imaginando, um bebê vai tocar um instrumento? Não, um bebê não vai tocar um instrumento, mas ele vai ser estimulado por um instrumento. Então é isso que eu vou apresentar aqui agora para vocês, são os recursos utilizados numa aula para criança. E eu vou apresentar alguns instrumentos que estão aqui nessa sala e vou mostrar também o trabalho, onde eu desenvolvo esse trabalho, que é num espaço mais amplo. Por quê? Porque a criança, no seu primeiro desenvolvimento, ela precisa de espaço, ela precisa de movimento. Então todo esse movimento ele vai ser orientado via uma sonoridade para ela estar desenvolvendo essa linguagem dentro dela, a linguagem da música. E vou apresentar agora para vocês, aqui são alguns instrumentos que a gente utiliza na aula, tá? Claro que cada instrumento ele vai estar direcionado a uma determinada faixa etária. Nem todos os bebês podem pegar. Então, assim, no trabalho inicial, o que acontece? Quem desenvolve esse trabalho é junto ao familiar, principalmente a mãe ou o pai, a quem essa criança tem maior proximidade. Pois é super importante para um bebê, para uma criança pequenininha,
que ela tenha segurança, e essa segurança vem dessa pessoa com quem ela tem o maior contato, o maior convívio, um vínculo afetivo maior. Então essa pessoa ela vai cantar junto, ela vai fazer aula junto, esse acompanhante dessa criança, desse bebê. Bem, aqui é um recurso que a gente utiliza para uma criança já a partir de 3 anos, que são os sinos com notas musicais. Eu sempre apresento também um instrumento típico, aqui é a calimba, que é um instrumento africano, de origem africana, feito no Brasil, mas é de origem africana, que tem uma sonoridade suave, uma sonoridade agradável, onde a criança vai explorar. Então esse é só um exemplo assim, do que a criança um pouco maior, isso não é para bebê, lembrando que ela pode explorar, né, como sonoridade, como timbre, como cultura. Existem os tambores de mão, também esse a gente já utiliza com uma criança a partir de 2 anos. Esse tambor de mão é um recurso utilizado para a criança ir acompanhando uma música, mas lembrando que nada é com o intuito para, assim, ela vai aprender uma música, ela vai desenvolver essa linguagem, tá? Então esse é um tambor de mão. Estou apresentando aqui os recursos utilizados e aí tem uma série de outros recursos que eu vou apresentar lá na outra sala, que são os recursos mais lúdicos, são os brinquedos, tá? Continuando aqui na sala, a gente também tem o xilofone, muito utilizado dentro do processo de musicalização de uma criança. Esse também é um instrumento utilizado mais ou menos a partir dos 4 anos de idade. E aqui a gente tem um xilofone soprano, contralto e um baixo, tá? Então tudo isso aqui a gente já direciona mais a questão melódica para a criança estar desenvolvendo. Tem também aqui uma bateria. A bateria não é que uma criança vai aprender a tocar bateria, mas ela vai explorar os timbres, o ritmo, tá? O outro instrumento também de origem africana, que é o djembe, são os tambores, o ukulele que a gente utiliza na aula. Então, assim, essa variedade de instrumento é para quê? É para a criança aprender a tocar agora, com 2 anos, 3 anos? Não. É para que ela tenha a oportunidade de estar experimentando. Essa experiência, isso vai enriquecer essa linguagem que a gente vai estar desenvolvendo. Bem, agora eu vou lá para o salão, que é onde a gente realmente realiza a aula. Bem, muitos dos recursos que eu apresentei lá na sala de música, eles são utilizados aqui nesse salão. Então as crianças têm uma oportunidade de uma movimentação maior junto ao responsável. Lembrando que a aula de bebês, ela vai, e criança pequena, a gente tem como parceria o responsável, então até 3 anos de idade, essa aula com bebês e crianças vai acontecer junto a esse familiar, o que é muito importante. E aí, a partir de 3 anos, ela já fica aqui comigo, geralmente as aulas são em grupos, sem o familiar, tá? E a gente faz tudo brincando. Porque o que tem significado para uma criança é brincadeira. Então, toda orientação musical, toda orientação sonora vai estar sendo a partir de brincadeiras. Porque senão não há significado e importância para essa criança. Então, esse desenvolvimento da linguagem é a partir dessas brincadeiras. Vou apresentar agora um baú. Esse baú, ele tem muitos recursos que a gente utiliza em aula. Então, assim, aqui a gente tem os fantoches, os instrumentos mais apropriados para bebês, né? São chocalhos, panderola, guizo, onde a gente faz movimentação, muito trabalho de som e silêncio para a criança possa criar essa primeira percepção, comandos. Fantoches, chocalhos, esses sim são utilizados para bebês porque não oferece nenhum risco. E aí a gente vai estar trabalhando a questão silábica, a questão de canto com a criança, junto a esses recursos aqui. Tá? Esses são só alguns. Temos também uma coisa muito engraçada que é utilizada em pet shop, que é muito utilizada no que a gente chama de educação musical ativa. Essa educação musical ativa, ela faz a criança perceber o todo da música e como esse todo está acontecendo. Essa percepção é muito importante para também esse desenvolvimento da linguagem. E aí a gente utiliza o grave, né? Um médio e um agudo. Aqui a gente já está trabalhando a altura musical, né? Então, assim, de uma forma muito lúdica, a criança brincando, aqui a gente pode utilizar a parte rítmica
e a parte de altura sonora, que a gente fala do agudo, do grave, e ela vai desenvolvendo essa percepção, e aí já essa nova, como é que se fala, nomenclatura, que é do grave, do agudo, para a partir de então a gente começar a trabalhar os símbolos musicais. Bem, vou apresentar agora um outro recurso também, que é muito comum e que a gente vê muito, que são os bambolês. Os bambolês também são utilizados em aula para criança, para bebê, que a gente apresenta o dentro, fora, que a gente apresenta instrumento dentro. Então, o bambolê também é um recurso muito utilizado. E aí, vamos falar um pouquinho mais desse trabalho que é a linguagem. A gente vive numa cultura onde tudo que a gente escuta falar sobre aprender música, sobre fazer música é direcionado para um palco. E lembrando que a música ela tem uma função ampla. Não estou desmerecendo o palco, não estou desmerecendo uma apresentação, mas qual é a função desse trabalho em específico? É uma outra função para a música, é o desenvolvimento de uma linguagem, é o desenvolvimento de uma percepção, e a partir dela a gente trabalha com a criança uma socialização, a gente trabalha com conteúdos de organização emocional, conteúdos cognitivos. Então você dá o lugar à música a uma outra função que não só aquela do palco, tá? Outra coisa também que a gente pensa quando a gente pensa na educação musical é essa função além do palco. Se a gente pensar, diversas outras culturas, elas utilizam também a música como uma outra função que não só essa, que é uma função de herança europeia, né, que a gente tem como que veio para cá, nossa terra, né, ela como foi colonizada, ela veio com essa herança colonial, uma herança europeia, e aí impôs, de certa forma, essa função para a música. Mais uma vez, não estou ressaltando aqui que não estou desmerecendo isso, isso é muito importante também, isso faz parte da nossa cultura, da nossa vida, mas a gente tendo a possibilidade de ampliar um universo que é tão rico como a da sonoridade, como da música, eu acho uma coisa muito importante, ainda mais para uma criança, que ela está ali plena no seu desenvolvimento, aberta para experiências. Então, esse é o trabalho que a gente realiza aqui, uma orientação, um desenvolvimento de uma linguagem que é a linguagem sonora, a linguagem musical. Bem, vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais um trabalho que se realiza aqui no AIU. Ele é um trabalho pioneiro. Você não vai encontrar ele em toda a região. E eu quero muito agradecer a Leila, que vem aqui toda semana para apresentar os eventos e as atividades do AIU. Agradecer também a Ana Carolina por dispor do seu tempo para fazer essas atividades aqui no Espaço AIU. AIU é yoga, AIU é cultura, AIU é meditação, AIU cursos, eventos. Daí vocês podem ir acompanhando, porque a cada semana nós estamos abrindo para o que acontece aqui. Namaskar, tenha uma boa semana. Obrigada, Firmina Labre, obrigada, Carolina. Ana Carolina, eu adoro instrumentos, música, né? Fiquei fascinada. Aí a gente já começa a pensar, né, nas crianças da família e essa oportunidade de oferecer isso para o desenvolvimento de uma criança, que faz uma diferença tremenda, né? Quando essa criança vai se tornar adulto aí. E a gente precisa realmente dar instrumentos de todos os sentidos e alimentar o melhor numa criança, né? Para que se torne um adulto melhor a cada dia. Firmina, sua linda, até a próxima edição. Feliz Natal para você e beijo no seu coração. E a partir de agora seguimos com o nosso giro de notícias, porque aqui no Fala Araruama você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade e na região dos lagos. Tô voltando já já. As fortes chuvas que atingiram não somente a região dos lagos e baixada litorânea desde a madrugada de terça-feira deixaram vários locais em estado de alerta. A Defesa Civil de Macaé informou que o município encontra-se em estado de alerta. Nas últimas 12 horas foram registrados 128 milímetros de chuva. A previsão é que nesta quarta-feira, chuva fraca no município.
Cabo Frio recebe o primeiro transatlântico da temporada nesta quarta-feira. O navio é a bandeira de Bahamas, o navio Seven Seas. É o primeiro da temporada 2022-2023 e os outros dois têm escala prevista para Cabo Frio nos dias 20 de janeiro e 5 de março. Prefeitura de Búzios entrega nesta quinta-feira a 87 famílias buzianas os primeiros títulos de propriedade por regularização fundiária da história do município. O evento acontece às 18 horas na esquina da rua Dr. Eduardo José Lima Filho com a Avenida Laurinda de Souza Conceição, em uma cerimônia. Receptivos de turismo devem solicitar autorização para a entrada em São Pedro da Aldeia. Os prestadores de serviços que atuam no receptivo de vans, micro-ônibus e ônibus de turismo devem solicitar autorização pelo e-mail com 10 dias úteis de antecedência da chegada na cidade. Oi, gente, estou ficando por aqui, de volta amanhã em mais uma edição do Fala ao Vivo. Para os aniversariantes de hoje, dia 21, para o seu coração, toda a felicidade do mundo e muita alegria e principalmente saúde. Porque o restante você vai conquistando com confiança e, lógico, né, confiando no tempo. Porque o tempo não é nosso, né? O tempo é do todo. Então ele sabe o melhor pra gente. Se a gente respeitar isso, aí flui naturalmente as coisas, você vai vendo que as coisas vão acontecendo no seu tempo. Tendo paciência com o tempo. Gente, que toda criança e idoso receba amor, tenha um lar, tenha o que comer e tenha o que vestir. Porque tudo é o amor. E o amor é o todo. Beijo no seu coração, um abraço bem quentinho, porque sabe Jota Quest, aquela música? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, olha, tá na hora da gente se abraçar muito, tá? Beijo, até amanhã!